pregar aqui, ele fala a pregação, não apenas aquela pregação teológica. Jesus não se refere aos profissionais teólogos, né, que detêm conhecimento. Não, ao contrário. Ele nos convida a pregar através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso exemplo. Então ele sugere que nós, recolhendo os seus ensinamentos, as suas lições, que nós temos esse dever de pregar. E nós vemos, pode passar, por favor, nós vemos que inúmeros pregadores, eles estão presentes e deixando muito mais do que a palavra. Eles deixando o quê? A literatura, deixando a mensagem. Aqui nós trazemos um grande pregador, Francisco Cândido Xavier, um homem que dedicou a sua vida a pregar. A pregar através de quê? Recolhendo as vibrações do alto, inspirado pelos espíritos bondosos e amigos, ele deixou mais de 400 obras. Então ele não apenas ele pregou, enquanto aqui esteve, com seu exemplo de bondade, de amor, de tolerância e, acima de tudo, de humildade, mas nos deixa mais de 400 obras com as mensagens do Cristo. E aí nós observamos que essa parceria vem com o espírito luminar de Emmanuel, uma obra chamada Fonte Viva, onde Emmanuel interpreta: ide ensinai, na palavra de Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, na verdade, nós somos todos aprendizes. Estamos cada um de nós num determinado grau nessa escola generosa que é a escola da vida. E estamos indo e retornando para fazer diversos cursos, né? Com as encarnações sucessivas, nós temos a oportunidade de viver inúmeras experiências e assim ir aprimorando o nosso conhecimento, indo aprimorando a nossa conduta, resolvendo os nossos conflitos e retificando as nossas ações. Pode passar, por favor. E aí, agora nós temos ainda o Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, né, falando para nós: Jesus veio e ensinou, preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Então Jesus enviou inúmeros espíritos elevados à Terra. Nós destacamos aqui Sócrates, 400 anos antes de Cristo. São inúmeros os pregadores que antecederam Jesus. Eram espíritos da esfera crística, espíritos iluminados que Jesus enviou à Terra para pregar e preparar a sua vinda. Assim ele também enviou no Oriente, no Ocidente, em todos os cantos da Terra, vieram os pregadores que antecederam Jesus. Um dos maiores, os grandes pregadores foi Moisés, um espírito também luminar, que antecedeu Jesus em 1400, 1500 anos, trazendo uma ideia que à época era inovadora, que é do Deus único. Moisés conseguiu liderar um povo, e hoje nós vemos a raça judia dispersa pelo mundo todo, levando aquela mensagem, né, consagrando ao Deus único a sua fé. E Jesus envia diversos pensadores que o antecedem, até que ele chega a um momento e reflete sobre a necessidade de ele próprio, ele pessoalmente, vir dar o seu exemplo de amor para conosco. E ele vem trazendo então o quê? Ele vai trazer para nós de forma pessoal, personalíssima, de forma individual, o quê? A sua palavra e o seu exemplo. São inúmeras as parábolas de Jesus. O nosso Evangelho, né, nós temos um Novo Testamento, que é um conjunto de obras. O Velho Testamento tem quantos livros? Me ajudem? Vamos pensar juntos, vamos fazer um exercício aqui agora. Letra A, 39, letra B, 39, letra C, 39, parabéns. Todos, olha a quantidade de aluno brilhante que nós temos aqui. Todos acertamos, porque Deus faz isso conosco, mas faz isso a cada momento, nos dá a pergunta e nos dá o quê? A resposta. Nós às vezes não vemos. Por que não vemos? Porque o pior cego é aquele que não quer ver. E aí nós aprendemos que também no Novo Testamento deixou um legado de quantas obras?
Quantos livros compõem o Novo Testamento? Letra A, 27. Letra B, 27. Letra C, 27. Olha só a extensão de todo esse teor que nós temos à mão. E aí nós temos os elementos multiplicadores desses ensinamentos de Cristo que estão pregando entre nós, que são quem? São aqueles indivíduos que lideram os seus povos, as suas religiões, trazendo o quê? A mensagem do Cristo. Porque são inúmeras as igrejas que abraçam a tese de Jesus. São as chamadas igrejas cristãs. Tem o ramo protestante, tem o catolicismo, tem o nosso espiritismo. São inúmeras as formas de crer, mas todas elas, o cristianismo, tendo como modelo e guia quem? Jesus. E aí nós vemos então ele dizendo, é como viver o rumo da perfeição. Então a proposta de Jesus era um ser perfeito, era um ser único. Então ele veio trazer a sua presença à Terra para servir para nós, segundo Kardec, como um modelo e guia, porque nós vemos nele tudo aquilo que nós precisamos seguir. Pode passar, por favor. Ainda em Fonte Viva. E Jesus falou-nos o eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Então Jesus veio falar para nós que não basta a palavra, né? Que havia ao tempo de Jesus, quando chegou à Terra, a religião hegemônica era evidentemente a religião judaica. E ali haviam muitos sacrifícios, né? Sacrifícios de animais, havia um comércio, né? De fé. E aí Jesus veio trazer o quê? Uma proposta inovadora, através do quê? Do bom exemplo, da boa prática como ser humano. Esse é o grande diferencial de Jesus. Ele nasce no meio do povo hebreu, com todas aquela crença do povo hebreu, toda aquela maneira de ser, através de um culto exterior, né? Grandes templos, né? Grandes somas de dinheiro envolviam o sinédrio, mas Jesus vem pregar o quê? Exatamente o oposto, a humildade, a bondade, a tolerância. Pode passar. Aí nós precisamos de pregadores, né? E um grande pregador foi quem? Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma história de vida belíssima. Santo Agostinho foi um padre, depois foi bispo, e ele desencarnou enquanto bispo de Hipona, no norte da África. Santo Agostinho é marcante a sua história de vida, porque ele nasceu, sua mãe chamava-se Mônica, lembra? Que a igreja santificou, Santa Mônica. E ela percebia na primeira infância do Agostinho que ele era uma criança do mal, uma criança cruel. Tudo dele era assim, ele furtava, ele roubava, embora fossem pessoas de muitas posses. O pai dele chamava-se Patrício, era romano, tinha uma situação muito privilegiada no norte da África, a mãe também. Então ele não precisava disso, mas ele tinha uma índole negativa. Ele trazia consigo aquilo que nós chamamos de quê? Más tendências. Mas a mãe, uma mãe zelosa, cuidadosa, amorosa, vai se tornar santa, Santa Mônica. No olhar dos católicos, ela começa a orar por aquele filho, que era de fato, ela tinha 3 filhos, era uma ovelha desgarrada, porque os 2 irmãos de Agostinho eram crianças normais, e o Agostinho não, perverso. E ela tinha uma sogra, estou falando da Santa Mônica, ela tinha uma sogra difícil de lidar, coisa rara. E aí, ela então tinha uma dificuldade, a sogra era perversa, era má. O marido era um homem muito cruel, um homem devasso, o Patrício. E ela vivia num ambiente familiar desfavorável. E adivinha de que lado ficava o Agostinho na primeira infância, pré-adolescência? Do lado da avó e do lado do pai, para espezinhar a mãe. Pois a mãe orava por ele de manhã e à tarde. O pai morre, ele estava já com mais de 30 anos, o pai morre. E eles moravam em Milão nessa época, e na Itália. E de repente, o Agostinho era devasso, muito voltado para os desvios da sexualidade. Era um homem de muitas mulheres. Então, a mãe se preocupava muito com aquele jovem, né, que não queria nada da vida. Tinha uma situação financeira muito boa e vivia de forma irresponsável. Esta é a história de Agostinho até os 32 anos. Quando ele faz 32 anos em Milão, ele ouve uma voz que diz assim: vá à Catedral de Milão e ouça a pregação do bispo, ouça a pregação e siga os mandamentos. Ele ouviu aquela voz e ele narra isso no livro célebre dele chamado Confissões.
Ele ouve aquela voz, vai à matriz, lá está o bispo Ambrósio, que depois vai se transformar em Santo Ambrósio pela Igreja Católica. E ele então estava falando sobre Jesus e contando o fato, né, de que alguém falou com Jesus que queria segui-lo. Então Jesus falou assim: se você quer seguir, né, pegue a sua cruz, não olhe para trás. Lembra essa passagem? Está lá em Mateus. Você pega a sua cruz, não olhe para trás e siga-me. Mas a pessoa falou que tinha coisas a resolver, tinha haveres, e aí sim, acabou não seguindo Jesus. E ele abre um pergaminho, na época era pergaminho, porque Agostinho nasceu em 355. Então não era como agora, abrir um livro, isso não era comum, não era usual. E o pregador abre um pergaminho e lê a segunda mensagem de Jesus. Aquele homem que chega até Jesus, comovido com a ação do Mestre, e quer segui-lo. E Jesus fala: então vem e siga-me, segue-me, uma passagem clássica de Jesus, né? Daquela assertivo. E aquele homem fala assim: não, mas eu perdi meu pai, eu tenho que plantear meu pai, eu tenho que enterrar meu pai. E vem uma série de frases de Jesus: deixe que os mortos enterrem os mortos e os vivos continuem. E aí nada, olha só, ele fica com o pai e não segue Jesus. E aí o terceiro exemplo, mais marcante, também está no Evangelho. E aí Santo Ambrósio pega o terceiro pergaminho e lê uma história, uma parábola de Jesus, contando uma história de um jovem, uma fortuna muito grande, e se propõe a seguir Jesus. Jesus fala com ele: segue-me, e ele vai dizer: não, Jesus, eu tenho uma corrida de bigas, lembra disso? Não? Corrida de bigas, ele disputava, né? Corrida de bigas. Bigas era um meio de transporte, era uma competição, e quando terminar a corrida, eu vou segui-lo. E Jesus diz assim: siga-me agora, amanhã será tarde, né? Essa passagem está no Evangelho. E de fato, aquele jovem, nós sabemos, ele vai correr de biga, o que vai acontecer? Um acidente, ele vai morrer e perde a oportunidade de seguir Jesus. E aí, quando Agostinho ouve essas 3 passagens, ele observa que Jesus, ele se encanta com Jesus. Ele observou que Jesus era um homem assertivo, era um homem positivo, era um homem do sim, sim e do não, não. E ele gosta daquela fala, aquilo mexe com ele se envolve com as palavras do pregador daquela noite, Santo Ambrósio, e fala com a mãe: mamãe, você venceu. Olha que coisa linda, né? A mãe rezava por ele há 27 anos, para ele tomar tenência, virar gente, não é? Tomar juízo, é assim que falava antigamente. E ele então, aos 32 anos, ele abraça o sacerdócio, entra para o convento, torna-se um padre, merece a ascensão a bispo, vai ser bispo lá em Hipona, né, no norte da Itália, ao norte da África, onde ele nasceu. E aí ele deixa uma dezena de obras magistrais, mas o grande legado, a grande pregação de Agostinho foi a sua transformação, a sua mudança enquanto ser humano. Ele era tão voltado para as mulheres, ele tinha tanto interesse no sexo feminino, que um dia ele estava no meio de muitas mulheres, ele entrou num determinado local, e aí eram mulheres muito bonitas, eram mulheres da vida, era claro que eram mulheres da vida, meretrizes e tal. E ele então fala com Deus: Senhor, faze-me casto, porém não essa noite. Ele pediu uma moratóriazinha, deixa para amanhã, deixa eu fazer uma despedida de solteiro. Evidentemente que não ocorre isso. Agostinho, de fato, ele mostra a sua fé, nos deixa um exemplo de vida e tinha um hábito muito saudável que passou para nós. Toda noite ele fazia uma reflexão para ver o que ele errou naquele dia. Ele fazia um conta-corrente, né? Um balanço. E esse homem deixou um legado de luz para nós, um rastro de luz. E não só pregou em nome de Cristo, como também deixou inúmeras obras. Ele tem uma frase belíssima entre tantas, né? Não basta fazer as coisas boas, é preciso fazê-las bem. Muitas das vezes a gente até faz bem, né? Faz uma coisa, né, que ficou bonito, mas às vezes você faz com má vontade. Então ele diz que nós temos que fazer bem, ou seja, nós procurarmos colocar o melhor que nós temos naquilo que estamos realizando. Então, se eu venho à casa espírita, eu não venho para ressonar, eu venho para ouvir e receber esta vibração e transformá-la em remédio para a minha necessidade. Então, assim vou lecionar, eu vou ser um bom professor, eu vou atuar no comércio, vou ser um bom.
que ele fala que a gente deve fazer bem. Pode passar. Essa é uma frase de Agostinho que me chamou a atenção. E ele vai dizer para nós, falando de si mesmo, da história de vida que ele viveu, ele vai dizer: enquanto houver uma vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Porque de fato a mãe dele foi exatamente isso aí. A mãe não chamava Santa Mônica, né? De fato não chamava o quê? Esperança, não é? O nome real é Esperança, porque ela ficou 27 anos orando para aquele filho. Isso mostra para nós também o valor, a importância do amor materno, né? São muitas lições que nós retiramos da vida de Agostinho, mas entre tantas, vamos ver, pode passar. Olha, eu trouxe aqui um pequeno resumo da obra de Agostinho, que certamente muitos de nós não conhecíamos, né? Olha só, escreveu uma obra, Cidade de Deus, só essa obra aqui, algumas edições, tem 30 volumes. É uma obra com 30 volumes. Então vejam bem, aí nós temos aqui Confissões de Santo Agostinho, clássico, livro clássico, né? É um livro, ele é autobiográfico, ele falando de toda a sua trajetória de vida. Ele também fala também da Santíssima Trindade, fala também sobre a vida feliz. E aqui, esse negócio de livre-arbítrio é coisa de espírito, não é não? No século IV, no século V, Agostinho escreveu uma obra sobre o livre-arbítrio, aqui. Um espírito iluminado, espírito da esfera crística, aqui, ó. Um homem iluminado, Agostinho. Agostinho é grandioso, escreve sobre o Mestre, sobre Jesus, escreve sobre a Trindade, né? Ele escreve sobre o Tratado da Graça também, que ele fala sobre a graça de Deus. Eu citei algumas obras, mas é fato que Agostinho, além de toda a pregação que ele fez enquanto bispo, enquanto um servo de Deus, um servidor de Deus, mais importante mesmo foi essa transformação, foi esta superação. Esse, de fato, é a grande pregação do Agostinho. Nós podemos estar no momento ruim das nossas existências, podemos estar atravessando uma adversidade, mas nós temos sempre uma esperança de que vamos conseguir superar. Porque se houver a vontade firme, como nos diz Agostinho, nós haveremos de vencer todos os empecilhos. E tem um grande pensador, médico, psiquiatra, o pai da psicanálise, nosso inesquecível Sigmund Freud, tem uma frase lapidar dele: quando olhares para trás, você vai ver que os dias mais felizes da nossa vida foram os dias que lutamos. Olha que coisa linda. Quando olharmos para trás, nós haveremos de observar que os dias mais felizes da nossa existência foram os dias que nós lutamos. Então nós precisamos ter essa consciência de que estamos num processo de ir e vir, de estar no plano espiritual num certo tempo, retornarmos à Terra com o objetivo único de melhorar. E aí é preciso ter esta persistência que Agostinho teve. E um exemplo muito bonito, porque o filho de Santa Mônica se torna Santo Agostinho. Lá na minha terra, lá se Recreio, quando era pequeno, tinha um ditado que falava assim: o fruto não cai longe da árvore. Não é verdade? Pode inventar que a manga não cai longe do pé. É verdade, não é? Então Agostinho é um belo exemplo do que ele tinha dentro do lar, daquela mãe piedosa, generosa, exemplo de bondade. Pode passar. E aí nós estamos falando, né, sobre Agostinho. Aí você fala, Agostinho viveu então 355, 419, parece, né? Só para desviar a idade, o tempo do Agostinho de vida. Ele viveu, olha lá, 355, século IV, até o século V, 430, quer dizer, 16 séculos atrás. Pode voltar, por favor. E aí nós chegamos ao Kardec. Mas quando Kardec foi, quem viu o filme maravilhoso, deve ser visto, né, deve ser revisto, conta a história de Kardec. Quando Kardec foi autenticar suas obras, Agostinho estava presente. Agostinho não foi lá para o céu, né, como se pensa, de forma equivocada, ficar entre anjos e querubins, porque já tinha um saldo positivo. Não. Agostinho veio contribuir fortemente, de maneira marcante, nas obras de Kardec. Nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trazendo várias páginas de Agostinho, são passadas para Kardec através da inspiração, da intuição, através da psicografia. Olha só, vai falar para nós. Isso são palavras de Agostinho já no ano de 1857.
ou seja, 15 séculos depois. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu, Agostinho, vos digo, né, que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide, o seu amparo, e não mais sofrerá. Isso está no capítulo 5 desta obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o texto é longo, é um texto belíssimo de Agostinho. Então é um homem que tem uma fé, ele tem uma crença, exerceu esta fé enquanto esteve aqui, deixou um legado de obras e continua trabalhando, e muito no plano espiritual, e contribuiu imensamente para a nossa doutrina. E aí ele vai dizer para nós, por isso nos colocou Deus no mundo ingrato para espiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender ao planeta mais ditoso. Está no capítulo 3, no item 13. Ele falando para nós que tudo passa, tudo é temporal, tudo é impermanente. A única certeza que temos é Deus. Deus, sobre ele, está no comando, e que nós precisamos confiar nele. E ele fala também, há um momento em que ele faz uma exclamação, no fundo do coração, meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E ele mostra que no fundo, embora com todas as suas com nossas imperfeições, com os nossos conflitos, com as intempéries que trazemos dentro de nós temos uma fé. E essa fé move montanhas, de fato. A montanha, né, nos move no sentido de Deus. Isso tudo está contido numa obra, ele contribui também em outras obras do Kardec. Mas eu trouxe aqui Evangelho. Eu mostro que tem espíritos que seguem a mensagem do Cristo, assim, com uma grandeza, não é verdade? Nós estamos vendo aí o filme do Divaldo Franco. O Divaldo Franco é um belo exemplo do Ide Pregai. Ele está pregando. Vi agora no Congresso Médico Espírita, com 92 anos, na cadeirinha de roda, porque já não consegue andar mais, fez 2 palestras de abertura do Congresso e do encerramento, primorosas. E quando chegou para autografar, acabaram os livros, porque é um homem que está pregando com a palavra, mas acima de tudo com o seu exemplo. Precisa ver o filme Cataguás. Tem que ver, em Juiz de Fora. O portão daqui um dia vai chegar no Netflix também. Mas, gente, não é uma história como a do Kardec, ao contrário. É um exemplo de vida de Divaldo Pereira Franco. Esse é o homem que veio e está pregando entre nós. Esse é um exemplo vivo, literalmente, não é trocadilho, do bem, dessa pregação de Jesus. O homem que dedica a vida ao amor, a ajudar aquela comunidade sofrida da Bahia. Ali é a face mais visível do Divaldo. Ajudar aquelas crianças órfãs, necessitadas, né? Atendendo mais de 2.000 crianças ali naquela região. Isso é a face visível. O tanto que o Divaldo nos ajuda através das suas obras, das suas lições em parceria com o Manel Filomeno de Miranda, com a Joana de Ângeles e tantos espíritos, Vitor Hugo e tantos outros, pode passar. E aí nós vamos chegar no nosso Valdo Vieira, que vai falar para nós sobre a conduta espírita, porque Jesus nos pede isso, de pregar, e logo Emmanuel nos fala que pregar significa exemplificar, tá certo? Aí nós trazemos então uma obra de autoria do Emmanuel com o Valdo Vieira. A educação da alma é a alma da educação. O Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do divino mesmo. Então nós estamos nesse processo aqui, nós estamos aqui presentes hoje, exatamente para recolher o quê? Os ensinos e colocá-los em prática. Então nós estamos trazendo para dentro de nós a alma divina, aquela compreensão de que nós temos que nos colocar no lugar do outro, e assim nós haveremos de ser mais felizes com a felicidade do outro. Hoje ainda somos ainda muito egóicos, muito egoístas. Nós queremos uma felicidade para nós. Mas se nós adentrarmos nesse caminho generoso, a doutrina espírita, nós vamos aprender com aqueles que já partiram, com as lições que nos chegam, de que de fato a felicidade para nós é a felicidade do outro. Nós vemos aí tantos bons exemplos que a doutrina nos traz, e nós vamos agora chegar num personagem que merece estar aqui entre nós, né, e de pregar. É ele, né? É o grande Paulo.
né? Esse é um marco histórico, né, de superação, não é verdade? Nós conhecemos a história do Chico Xavier, da sua infância, órfão, um sofrimento atroz, tinha uma madrasta que mais parecia, né, um algoz mesmo dele, com todas as dificuldades, enfim, na infância, cresce com dificuldades, tem problemas graves de saúde. O Chico sempre viveu, mas foi um exemplo, deixando esse legado de 400 obras para nós. Agostinho foi um exemplo de vida. Nós falamos ainda há pouco, né, que o Kardec dedicou sua vida a nos trazer esta obra, né, em 14 anos de empenhado, né, trabalho da doutrina, deixou 5 livros magistrais para nós. E o Paulo, numa vida intensa, né, era Saulo, como sabemos, né, recalcitrante, lembra? Uma história muito semelhante com quem? Com Agostinho, não é verdade? Um homem muito jovem, também tinha um espinho na carne, lembra? O espinho na carne era a sexualidade, ele fala desse, há um momento que ele fala desse espinho na carne. E Paulo supera Saulo, né? Deixa Saulo pelo caminho e abraça Paulo, que ele tinha o nome, ele era latino, né? Porque ele tinha cidadania romana, e era também judeu, falava 4 idiomas fluentemente, hebraico, aramaico, o grego e o latino. E ele então deixa de ser Saulo, que era, na verdade, uma língua grega, né? E abraça o nome latino, que é Paulo. Então ele se transforma. Não é o nome que muda em Paulo. O que muda em Paulo é a atitude. O que muda em Paulo é o quê? É a superação daquele homem que, né, toda a história até os 25 anos de vida foi o quê? Muito parecida com Agostinho. Só que o foco dele era o quê? Era perseguir cristãos, lembra? O hobby do Paulo era perseguir cristãos. E no caso de Paulo, ele supera, ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, um diálogo, né, inesquecível, onde Jesus o aborda, né, ele fica cego, ele caminhava para prender Ananias, que era o discípulo de Jesus, e aí há um diálogo que nós precisamos trazê-lo sempre à mente. Jesus interpela e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta: quem sois, Senhor? Jesus fala: sou Jesus, e ele então se propõe a segui-lo, e de fato vai fazer um trabalho primoroso ao longo da sua existência, né? Vai viver mais 25 para 65, 66 anos que ele morreu, 40 anos aproximadamente, do bem, né? Mas ele não faz afogadilho, começou de um dia para a noite, perdeu a visão, depois foi restituída a visão através de Ananias, a quem ele ia perseguir, agora volta no exemplo de bondade e amor. Ele fica 1000 dias no deserto estudando as obras de Gamaliel Veredado aí. Ele vai se preparar para uma nova existência. Ele vai adentrar nos ensinamentos de Jesus, muito parecido com Agostinho. Agostinho busca um convento, lembra? Busca o sacerdócio. E Paulo busca o quê? O deserto. Por que o deserto? Naquele tempo dizia-se que o deserto era a morada dos demônios, né? De dia um calor insuportável, à noite um frio, né, de congelar. E não tinha água, que é a essência da vida. Então ali ele ficou 1000 dias trabalhando, né, conhecendo. Esta obra aqui não é de leitura obrigatória, é de releitura obrigatória. Paulo Estevão é uma obra maravilhosa. Está sendo lançado agora no Brasil o filme Saulo, lembra? Saulo está sendo lançado agora, essa semana, dia 3, dia do Kardec, é também um filme também com uma visão espírita. E Paulo, olha que coisa linda, Paulo fez 4 viagens ao longo da sua existência. Até era um homem pobre, porque nasceu bem, nasceu rico, mas aí abandonou a riqueza, até porque o pai o desertava, né? O pai, o Isaac, né, que era um judeu, ele fica decepcionado porque um filho abandonara a igreja, a igreja judaica, né, a lei mosaica, e plantava o cristianismo. E ele então passa a viver do seu trabalho, era artesão, né? E ele então vai fazer 4 viagens. E é interessante, porque a internet nos ajuda profundamente em coisas boas. Pois os historiadores, eles foram fazer o trajeto de Paulo nas 4 viagens e chegaram à conclusão que Paulo andou quantos 1000 quilômetros a pé ao longo das 4 viagens? Vamos ver se a gente acerta. 25 mil quilômetros, letra A, letra B, 25 mil quilômetros, letra C, 25 mil quilômetros. Ô, gente, 25 mil quilômetros é muita coisa.
Ele fez isso ao longo de 40 anos, ou 35 anos aproximadamente, mas de forma determinada. E ele fez um trabalho belíssimo. Paulo escreveu quantas cartas? Lembra? Lembrou aí? Quantas cartas Paulo escreveu? Eu parei aqui hoje já, não falei não? Mas nós vamos acertar. Pode ficar tranquilo que nós vamos acertar. Ele escreveu letra A, 14 cartas. Letra B, 14 cartas. Letra C, 14 cartas. Paulo escreveu 14 belíssimas cartas. O conteúdo das cartas. Mas que conteúdo é esse que nós vemos em Paulo? Que conteúdo grandioso. Aqui, ó, Emmanuel nos esclarece. Olha só. Ele ficava ansioso porque ele fundava as igrejas e não dava conta de visitar as igrejas que precisavam. Aí, uma certa noite, ele dorme, e pelo desdobramento, quando nós dormimos, o corpo fica na cama, mas o espírito vai aos planos, a outra dimensão. Então, Jesus vai falar com ele. Olha que diálogo belíssimo nessa obra Paulo esteve. Não te atormentes, Paulo, com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Quer dizer, ele não podia estar naquelas inúmeras igrejas que ele havia fundado ao longo da sua peregrinação. Poderás, no entanto, resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Olha aqui, Jesus delegando a Paulo para que ele fizesse, para chegar aos povos da época, a mensagem de Jesus, através da pena, através da escrita de Paulo. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, muito mais do que o que está, vamos dizer, a pregação em si, a fala, a oratória, a facilidade em falar, isso tudo é forma. Ele está dizendo aqui, Jesus fala para ele que a essência é o conteúdo. Numa palavra, como eu aprendi em Recreio, não é o tamanho da varinha que faz a mágica, é verdade? É a inteligência do mágico. O mágico é uma varinha maravilhosa, não muda nada na mágica. O que muda é o quê? É a qualidade da mágica. Então aqui nós temos, olha só, não é a presença pessoal, mas é o exemplo da sua vida. E aí vai falar mais, olha só. Doravante, daqui para frente, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. É por isso que quando a gente lê as cartas de Paulo, nós nos emocionamos, nos elevamos, por quê? É a própria palavra de Jesus. Daí porque as 14 cartas de Paulo foram incorporadas ao Novo Testamento. Então, no Novo Testamento tem 27 obras, lembra disso? Não, 27 livros, 14 são de Paulo. São 14 cartas que Paulo escreve. Né? E aí vem os evangelhos, são 4 evangelhos, lembra? Mateus, Lucas, João e Marcos, né? E aí nós temos aí João, que vai fazer uma belíssimo evangelho, mas João vai escrever também uma belíssima epístola, que é o livro, o último livro, né? Que é o último livro, que é o Apocalipse. Três epístolas também, todos por inspiração divina. Tiago escreve uma, Pedro escreve duas, Tadeu escreve uma, e são aí 14, dá um total de 27 obras. E o Lucas, além de escrever o Evangelho segundo Lucas tem um trabalho literário grandioso. Ele escreve também os Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. Então, essas obras, nós falamos dela hoje porque elas constituem a base da pregação do Cristo. Onde é que nós buscamos? Onde é que é a fonte da nossa doutrina? O Espiritismo é o cristianismo redivivo. São estas obras que nós mencionamos essa noite, a exaustão, é que constituem o parâmetro, o roteiro, a base, a fundamentação da nossa doutrina espírita. Por isso é tão importante a gente ir e pregar. Só ver o próximo, só para ver. Aí, eu trouxe aqui uma viagem de Paulo apenas, uma curiosidade. Pode passar? Eu não posso falar, não há tempo, mas recomendo a leitura do livro Uma Prova do Céu. Vou falar muito rapidamente. Leitura necessária. É um médico com 54 anos, tem um quadro de meningite gravíssimo, é levado ao CTI, fica no CTI 7 dias em estado de coma profundo. Os médicos o consideravam morto, porque não havia sinais eletroencefalográficos de vida.
E ao sexto dia, os médicos já iam desligar os aparelhos. O livro chama-se Uma Prova do Céu. E esse médico, aquela condição ali desfavorável, no sexto dia, reúne com os médicos e a família pede: não desliga a aparelhagem ainda não, dê mais uma chance para ele. No sétimo dia, ele acorda como se nada houvera acontecido, sem nenhuma sequela, o que é de todo impensável, né, Sebastião? Porque nós sabemos a gravidade da meningite em casos como o dele, uma lesão que deveria ter deixado muitas sequelas. Ele sai desse quadro, e aí é apenas isso. Ele vive uma experiência de quase morte. Ele relata nesse livro que ele estava vendo os médicos conversando, ele vendo as pessoas aqui, ele estava em outra dimensão, sendo guiado por um espírito, uma adolescente, uma criança, e que depois ele vai saber que é a irmã que houvera morrido. Ele era filho adotivo. Aí eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar a adoção. Mas olha que coisa linda, quando ele chega no plano espiritual, ele vê que tudo aquilo existe de fato, ele volta e dá um depoimento, e ele acaba sendo também um pregador, porque o livro dele já vendeu 40 milhões de exemplares. E ele fala em nome de Deus. Ele diz que existe a vida além da vida. E para nós, ele não é espírita, ele não é espírita, ele evidentemente é católico, americano, mas ele traz para um depoimento muito lindo, que eu acho importante. Ó, minha experiência, ou seja, de quase morte, 7 dias, me mostrou que a morte do corpo e do cérebro não é o fim da consciência, e que a existência humana continua no além-túmulo. E mais importante ainda, esta consciência se perpetua sob o olhar de um Deus que nos ama e que se importa com cada um de nós, com o destino do universo e de todos os seres contidos nele. Dá palestras no mundo todo, é um neurocirurgião. O livro é interessante porque ele fala dessa experiência de quase morte, mas de dentro para fora, né, Sebastião? Porque nós estudamos a experiência de quase morte de fora para dentro. Nós buscamos os livros. Ele viveu uma experiência e traz toda a trajetória dele nesse passado, está vivo. Então, é o Eben Alexander III, o nome do autor. E com ele nós encerramos esse estudo dessa noite, agradecendo muito a Deus. E vou terminar com uma frase, enquanto pregadores, através das nossas ações, dos nossos atos, buscando acertar, aprimorar, melhorar, uma busca permanente, constante. Eu me lembro de Deolindo Amorim, um dos maiores espíritas que o Brasil conheceu, nasceu, viveu e morreu na Bahia. Ele dizia assim: a vida nos oferece raríssima oportunidade de sermos heróis, mas a vida nos oferece a cada instante a oportunidade de não sermos covardes. Nós não podemos nos acovardar diante das adversidades. Nós não podemos nos acovardar diante dos obstáculos. Nós temos que ter a coragem, porque sabemos que o grande mestre está no leito, está conosco. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.